Fala pessoal, Marco Sevin de volta, nosso programa Meia Conversa. Nesse início estamos tendo a honra de receber alguém também. Se é especial para muitos, para mim é super especial conseguir convencê-lo, talvez não de acordo com a Bíblia, porque foi por força e quase por violência. Verdade. Mas está aqui meu pai, Antônio Marcos, e eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Olá, queridos. Uma satisfação de estar aqui, apesar da força e da violência que ele citou, e é verdade. Eu me chamo Antônio Marcos Neves da Silva, nascido em Botafogo, tá? No dia 10 de outubro de 1961. Tá? Carioca da Gema, sempre morei no Rio de Janeiro. Primeira residência foi em Olinda, depois Santa Teresa, depois de Santa Teresa, Santo Cristo, depois casei-me e vim morar aqui em Jacarepaguá, na freguesia. Hoje estou morando no Anil, né? Sou casado com a Wanda, nome completo Wanda Nascimento Neves da Silva. Com ela tivemos 4 filhos, né? Gabriel, Marcos, Isaac e Esther. E estamos seguindo aí a oportunidade que Deus nos tem dado para viver, né? Se falar de histórico profissional, estive no Exército no ano de 1980 e em 81, depois que saí de lá, me dediquei a concursos públicos, fui feliz, né? Passei em alguns concursos públicos e abracei, né, o Corpo de Bombeiros como minha casa, né? E lá cumpri meus 30 anos de vida profissional, entendeu? E me aposentei no ano de 2011. 2011 me aposentei, né, usando o vocabulário militar. Eu passei para a reserva remunerada. E estou aqui, seguindo até o dia que Deus me permitir seguir. Bom, eu briguei com o Fabrício fazer essa entrevista. Eu não sei se o meu pai ficaria mais sem graça comigo ou com o Fabrício. Eu acho que é mais comigo. Ele tá olhando mais para mim do que para a câmera. Mas a gente tá, de alguma forma que a gente está tentando descontrair. Ele falou, pô, eu já sei a resposta, mas eu vou fazer uma segunda pergunta que eu acho que vai descontrair ele. Quem é o filho que mais te agulha? O filho que mais me agulha se chama Marcos Nascimento Neves. Ele não é brincadeira não, ele agulha na sola do pé. Não tem como não sentir o toque. São 4 filhos, um diferente do outro. O pessoal fala que eu sou mais parecido com a minha mãe. E meu pai é aquela pessoa que dá voltas, ele te bate e você não sente, né? Ele consegue tratar coisas. Minha mãe é aquela que vai na veia de cara. E eu puxei isso um pouquinho dela. Mas é isso, a gente vai se soltando ao longo do programa, tem muita coisa pra gente falar. A pergunta que a gente acha importante fazer pra gente começar a abordar, né? O senhor está na condição de pastor. Hoje há quantos anos, pastor? Olha, atividades pastorais desde 1988, né? Ordenado a ministro em 1991. Então, vamos fazer as contas aí, né? Já dá 32 anos de ordenação e mais 88 para frente, daria 35 anos. Aproximadamente 35 anos de atividades pastorais. Vamos lá, me conta pra gente aí como é que foi a sua conversão, qual o contexto religioso que o senhor veio, como é que era meu avô, minha avó. Eu fui criado, né, numa família que praticava o sincretismo religioso, né? Misturava algumas religiões. Entendeu? Até 1981 eu ainda frequentava, né, aquelas práticas. Não vou citar aqui o nome nem de uma nem de outra, para não parecer desrespeitoso, né, para quem está nos ouvindo. Mas fiz vamos assim dizer, obedeci, né, uma orientação que eles nos deram lá, e aquilo não aconteceu. Eu percebi que eles estavam mentindo para mim e os abandonei. Quando foi já no ano de 1983, mais precisamente no mês de agosto, um companheiro de trabalho, né, chamado Elson de Souza, que eu considero como meu pai na fé, ele pregou o evangelho para mim
numa noite, numa madrugada. Nós ficamos cerca de 4 horas conversando. 83? 1983. O senhor estava com 22 anos. Eu estava com 22 anos. Então, naquela madrugada, depois de umas 4 horas de conversa, eu decidi que eu iria frequentar, né, que eu iria conhecer a igreja que ele participava à época, né, a Igreja Universal do Reino de Deus. E acabou que eu me converti e fiquei frequentando a igreja lá por 5 meses aproximadamente. Porém, durante esse período em que eu frequentava lá a Igreja Universal, conheci também um amigo, né? Hoje pastor, hoje não, já há alguns anos pastor, chamado Paulo César Silvério, meu amigo até hoje. Aliás, ele vai fazer aniversário agora no dia 22 de abril, vai completar 73 anos de idade. E ele me levou, né, em trabalhos de oração, cultos de oração, nas Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, à época ligado a Taquara. O pastor da Taquara era o pastor Corsino Lisboa. E eu frequentava essa igreja na rua José Braga 85, onde depois de dezembro daquele ano de 1983 eu passei a congregar lá. No ano seguinte, eu me casei nessa mesma igreja e desde o dia 16 de setembro me tornei membro oficialmente daquela igreja e no dia 22 daquele mesmo ano, 22 de setembro daquele mesmo ano, eu me tornei obreiro na igreja e segui a minha jornada. Então, a sua conversão se deu na Universal. Na Universal. Na verdade, não foi na Universal, foi no local de trabalho e o meu pai na fé, ele era da Igreja Universal e eu acabei frequentando a Igreja Universal por uns 5 meses, sim, aproximadamente. E no caso, a irmã Wanda, como é que foi o procedimento? A irmã Wanda a irmã Wanda foi um pouco diferente, porque eu me entreguei para Jesus no mês de agosto daquele ano de 83. E a Wanda se rendeu a Jesus em dezembro daquele mesmo ano, 5 meses depois, né? Nosso relacionamento teve início nas festas, né, das ruas, nos bailes, nos pagodes, né? A gente se conheceu antes de conhecer a Cristo, né? Eu a conheci no Meier, né, na rua Dias da Cruz, num baile que tinha lá no Clube Mackenzie. Depois conversamos mais uma vez na Tijuca, né, num outro baile que tinha lá também, num clube chamado Renascença. E é ali que começamos o nosso namoro no ano de 1981. A nossa conversão é em 1983 e nós nos casamos em maio de 1984. Agora, no próximo dia 31 de maio, nós vamos completar 39 anos de casamento. Eu faço 39, vai ser 34, 30 de julho. 39 anos de casamento. 39 anos de casamento. E aí, tendo se convertido, casaram-se, vieram morar mais para cá, né? Quando nós nos casamos, viemos morar aqui em Jacarepaguá, na rua Tirol, precisamente, né? Inicialmente pagando o aluguel, depois a gente comprou um imóvel lá, depois compramos um outro. E moramos lá na rua Tirol 35 anos no total. Rua Tirol, freguesia, para quem não conhece. Freguesia de Jacarepaguá. E aí vieram os 4 bambinos. E aí, né, vieram os filhos, né? Eu já servindo ao Senhor, já na qualidade de obreiro, né? Naquela época a gente era chamado de auxiliar de trabalho, depois a gente era trabalhador de escala, depois a gente passava para diácono e assim ia, com intervalo de 3 anos, né, de cada uma dessas categorias de obreiros aí. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim, meu nobre. Interromper o senhor. No meio dessa caminhada, quem foi que iniciou o senhor? O senhor teve algum... Né, hoje em dia a gente chama de mentoria, né, de e tudo mais. Mas quem foi a pessoa que introduziu o seu ministério? O líder espiritual. Foi o líder espiritual, na verdade. Melhor. O meu líder espiritual foi o pastor Heleno Batista da Silva, hoje já dorme no Senhor, com a sua esposa missionária Severina do Carmo. Eles que me ensinaram de forma direta tudo aquilo que eu posso dizer que é base da minha estrutura espiritual, né?
em termos de conhecimento de vida eclesiástica, né? Não diria a vida acadêmica, porque depois a gente vai, estuda, aquela coisa toda, né? Mas de vida eclesiástica, tudo que eu sei se baseia naquilo que eu aprendi desse casal, mais diretamente. Claro que aprendi com outros também, né? Eu poderia citar aqui outros nomes, mas a base estrutural da minha vida eclesiástica, pastor Heleno e missionário Severino. Perfeito. Agora a questão é, ele te introduziu como obreiro, te levou de auxiliar de trabalho ao pastorado, é isso? Isso, ele me introduziu como obreiro, né? Como eu citei aí, no dia 22 de setembro de 1984, ainda na congregação da Assembleia de Deus de Madureira, em freguesia de Jacarepaguá, e com ele eu fiquei até a ordenação pastoral, né? Que se deu no dia 5 de maio de 2000, 5 de maio de 2000, né, com o cargo, né, específico de pastor, 5 de maio de 2000. Mas, como eu disse, eu vinha já desenvolvendo atividades pastorais há muitos anos, porque fui líder de jovens, né, por muitos anos. Essa era uma pergunta. Quais foram as suas atividades na igreja? Desde portaria até... Na igreja, o que você disser que existe numa igreja, eu participei. Vai, Fabrício, né? chuta aí. Eu fui zelador, fui porteiro, secretário, tesoureiro, fui líder de comissão de visitas, professor de escola bíblica dominical, coordenador da área de ensino, enfim, auxiliar de dirigente de subcongregação, depois dirigente de subcongregação, um dos auxiliares, né, na congregação lá onde eu fiquei com ele durante um total de 19 anos. E eu acho que não existe nada dentro de uma estrutura organizacional de igreja que eu não tenha feito. Eu acho que ele só não citou duas coisas que eu sempre considerei o principal. Líder de jovens, que ele liderou muitos anos, e conselheiro de casais. Não sei se ele chegou a citar. Líder de jovens, eu fiquei muitos anos. Na verdade, eu não sei nem quantos anos foram. Eu comecei como diácono e permaneci nessa função até depois de ter sido ordenado evangelista, né? E durante esse período de liderança de jovens, claro, né, conselheiro, né, casos de namoro, né, conselheiro de casais jovens, recém-casados, dei muito estudo bíblico, né, nas igrejas da região, nessa área de ensino, namoro, noivado, casamento, sexo, né, desenvolvi isso aí por muito tempo. E aí até hoje, esporadicamente, ainda acontece, né? Não é uma coisa que findou. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Em comparação à formação do senhor teve como referência o pastor Heleno, como é que o senhor vê a formação dos obreiros de hoje? Como é que o senhor está vendo isso? Qual a diferença do pastor Heleno para a diferença que acontece hoje, num geral, num todo? Olha, essa é uma pergunta bastante complexa, porque é uma outra geração, é um outro tempo. As pessoas enxergam hoje o ministério de uma forma diferente, né? Como se enxergava naquela época. A gente tinha o ministério como uma oportunidade de servir a Deus, né? Servindo, é claro, as pessoas. Porém, a gente tinha isso como uma honra, mas não uma honra para usufruir. A gente não tinha isso na nossa mente. A nossa visão era serviço. A gente se desgastava para servir sem o viés, sem a preocupação de usufruir de alguma coisa do ministério. A formação nossa era para exclusivamente servir, entendeu? Então, eu vejo uma diferença muito grande hoje, porque parece que a cultura, vamos assim dizer, a cultura eclesiástica mudou muito, né? E as pessoas, elas conseguem ver hoje, né, o ministério, o exercício do ministério, né, como algo que traz para eles status. Projeção. Né? Projeção, obrigado, é a palavra boa. Projeção. E a gente não tinha essa coisa. A gente servia. E quando a gente era chamado assim para uma consagração, as pernas da gente tremiam, a gente ficava assustado, apavorado. Eu, como graças a Deus sempre tive um ótimo relacionamento com a Wanda,
tomava o conselho com ela e ela às vezes me perguntava: meu filho, você é obrigado a aceitar essa consagração, aquela coisa tudo, porque a gente tinha temor mesmo, a gente tinha medo, né? A gente tinha medo de como Deus iria ver aquilo, né? A forma como nós trabalhávamos, como nós servíamos. E eu sinto uma diferença muito grande hoje, né? Claro que não adianta a gente ser saudosista e tentar voltar para um tempo que já passou. Isso não adianta, isso é bobagem, é perder tempo e se aborrecer, né? Mas eu vejo uma diferença muito grande até da forma como hoje nós precisamos falar àqueles que, porventura, sejam chamados e estejam preparados para ser obreiros. Eles fazem, né, numa forma geral, exigências que nós não fazíamos. Eles querem coisas que nós não queríamos. Eles se comportam de maneira como nós não nos comportávamos. Então eu acho hoje bem mais difícil. Acho hoje bem mais difícil essa questão de formação de obreiro. Porque quando você forma um obreiro, na verdade você é o espelho daquele obreiro. Você mostra para ele o que você quer através do que você é. Entendeu? E depois você vai pegar e quem tem a visão de reino de Deus vai transferir esse obreiro para Jesus Cristo. Ele não vai ser mais o obreiro, no caso nosso aqui, da igreja ABC apenas. Não, ele vai ser um obreiro do reino de Deus. Entendeu? E isso hoje está muito difícil de fazer. Muito complicado. Deixa eu já emendar, tá, Marquinhos? Claro. Eu sei que às vezes você pega de supetão, às vezes é difícil, mas o que são umas 5 qualidades ou 5 itens importantes que o senhor acha que hoje um obreiro deveria ter? Vou pedir os 5, quiser... hein? Não, eu vou dizer 5, mas assim, não fique preso. Se quiser dizer mais, ou se quiser, não, apenas 3. Mas eu queria que o senhor citasse aí os itens importantes para um obreiro nos dias atuais. Bom, eu diria que o primeiro deles é ter convicção da sua conversão. Ter convicção do seu relacionamento com Deus, né? Precisa ter essa convicção. Ele ser determinado, ser aquela pessoa que sabe que quando tomar a decisão de sê-lo, ele vai ter que renunciar. Seria já a terceira, né, dessas características. Ele vai ter que renunciar, ele já toma uma decisão consciente, sabendo que ele vai ter que renunciar. Não vai dar para ele ter a mesma vida que todo mundo tem, que os demais membros da igreja têm. Ele vai precisar ser isso, né? Sendo casado, que é uma característica importante, né, para a vida do obreiro, é aconselhável que seja casado. Não há uma proibição bíblica para que não haja obreiros solteiros, não existe essa proibição. Mas sendo casado, ele precisa ser um bom marido, ele precisa ser um bom pai. Se ele não for um bom marido, um bom pai, a oficina de formação dele já está prejudicada desde o começo. Não tem como ele ser um bom obreiro se ele não for um bom marido, se ele não for um bom pai, né? E, por último, se eu conseguir aqui, a quinta, né? Ele tem um compromisso com a igreja onde ele está e com o pastor que o separou, que o preparou, que, né, o selecionou, né? Tem aquela chamada fidelidade ministerial, entendeu? Porque se não tiver fidelidade ministerial, ele voa para tudo que é lugar, tá entendendo? Ele não se prende àquela igreja onde ele foi separado para servir, ele acaba criando problemas terríveis para o pastor da igreja, né? Foram... Consegui falar 5, né? Foi 5. Consegui falar 5. Muitos anos debaixo da liderança do mesmo pastor, que é o pastor Eliano Batista, que separou auxiliar de trabalho, consagrou diácono, presbítero, evangelista, pastor, apresentou no altar os 4 filhos, dos quais eu sou um deles. Então, assim, por questão de fidelidade, é muito difícil a gente não olhar para ele e não ver isso por causa do ser fiel até a morte, né? Pastor Eliano faleceu com Alzheimer, né? Isso. E até os seus últimos dias ele estava ali acompanhando o pastor Eliano. Então era uma coisa muito marcante que ele transferiu para a gente tenta, de alguma maneira, caminhar por esses passos. Vamos só mais um pontinho do pastor Eliano. Cita uma fala dele que foi marcante para a vida do senhor. Um conselho, algo que ele falou ou fez, que isso marcou a sua vida e seu ministério. Olha, eu não vou dizer assim uma fala, né?
ou uma realização específica, né? Eu vou falar sobre uma conduta que ele tinha que marcou muito a minha vida e até hoje me acompanha. Pastor Heleno era um homem extremamente sério, entendeu? Principalmente em relação às coisas da igreja, às coisas do reino de Deus, mas também muito sério na vida pessoal dele. Ele era um camarada muito honesto, ele era incapaz de dizer alguma coisa e não cumprir, tratar alguma coisa e não cumprir. Então, se eu pudesse caracterizar uma, né, das tantas boas características do pastor Heleno, eu diria fidelidade, lealdade, né? Isso caracterizou o pastor Heleno ao longo da sua vida e eu tento, né, imitá-lo. Não cheguei perto ainda, né? Vamos dizer assim que eu estou lá nos pés ainda, nos artelhos, né? Nas canelas dele, né? Mas eu tento imitar. Ele foi um homem fiel e leal, né, a tudo aquilo que ele se propôs fazer, entendeu? E se propôs viver, né, ao lado da sua família. Os amigos eram amigos de verdade. Ele era um homem que dá um exemplo aqui de uma coisa que naqueles anos, né, aí 40 anos aproximadamente, 35 anos atrás, tinha muito pouca gente na igreja que tinha carro, né? E eu comecei a ser pai depois de 1 ano de casado. Minha esposa engravidou, né? A Wanda engravidou, a gente tinha 2 meses de casado. E aí nasceu um filho em 85, o outro filho nasceu em 86, depois nasceu um em 89 e, por último, nasceu a Esté em 1990. O pastor Heleno tinha uma capacidade assim de se doar a ponto dele pegar o carro dele, entregar na mão de um dos irmãos da igreja, um motorista da igreja, da maioria das vezes era o irmão Marcos Antônio, que até hoje é nosso amigo, e esse irmão levava os idosos em casa e levava as mães com os filhos pequenos em casa e o pastor Heleno e a irmã Severina iam para casa por último. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele fez isso diversas vezes a ponto de nos constranger. Às vezes, muitos de nós já estávamos em casa e ele saía da igreja 11 da noite, 11h30 da noite, meia-noite, para poder nos ajudar, né, com os nossos filhos pequenos, né, com os idosos da igreja. Então, era uma pessoa muito dada, né, ao próximo, era uma pessoa muito dada ao reino de Deus. E um negócio engraçado que eu lembrei dele agora. O pastor Heleno não gostava de emprestar dinheiro, ele dava. E se você fosse pagar, ele brigava com você. Entendeu? Se você chegasse a ele com alguma necessidade, dissesse a ele que estava precisando, vamos dizer, no dinheiro de hoje, R$50, quando você fosse dar a ele, ele dizia assim: acaba com essa conversa, rapaz, né? Ele não aceitava aquele dinheiro de volta, né? Ele tinha uma característica muito especial. Foi um homem que realmente marcou muito, né, junto com a irmã Severina, a minha vida, a vida da Wanda e, de certa forma, também um pouco a vida dos nossos filhos, né? Vamos lá. Agora, fazendo esse processo, essa transição que a gente vai fazendo agora para os dias atuais, o senhor hoje está presidindo uma igreja cristã Betuel, está com essa camisa aí bonita, e já falou sobre esse processo de formação de obreiros. A gente toma um cuidado, e eu sei pelas nossas conversas, de não ser saudosista a ponto de achar que lá atrás só tinha coisas boas e hoje em dia só tem coisas ruins, ou exagerar, né, ser extremista em um ponto. A gente sabe como é que era o ponto de formação do obreiro, né? O colocar em prova. Conta uma coisa engraçada pra gente aí, como é que era. Conta uma coisa engraçada. Como é que era que o camarada era aprovado para ser consagrado, para saber se ele era fiel ou não, pro tempo de hoje. Como é que seria se fosse aplicado hoje? Eu vou contar uma experiência que não é minha, tá? Vou contar uma experiência do saudoso pastor Luiz Pedro, grande amigo também, que já está com Cristo na eternidade. Ele me contou isso e eu vou reproduzir aqui, né? O pastor Luiz Pedro estava nos corredores da igreja e o saudoso pastor Paulo Oliveira Macalão passou por ele e deu assim, tipo um empurrão nele, deu um encontrão nele, né? E foi embora, né? Direção ao altar e ao púlpito, né?
E ali ele ficou triste com aquilo, sem entender porque o pastor tinha empurrado, né, aquela coisa toda. Enfim, quando terminou o culto, ele chamou o pastor do espelho e falou assim: eu te empurrei, né, ali no corredor, né? Aí ele falou: não, pastor, eu estava no caminho, o senhor não me empurrou. O senhor não me empurrou, não, eu estava no meio do caminho, né? E ali, né, com aquela demonstração de humildade, né, de entender, né, sujeição, aquela coisa toda, ele acabou sendo consagrado, né, na época a presbítero, não sei se foi a presbítero ou a diácono, né? Então, a forma que os pastores tinham de provar, né, os obreiros a serem possivelmente consagrados era submetê-los a uma situação na qual, normalmente, no dia de hoje, haveria uma alteração de comportamento, né? Haveria uma alteração de comportamento, seria difícil, né, para alguém aceitar o que se praticava. Por exemplo, uma certa ocasião, falando agora de uma experiência minha, nós estávamos num congresso de jovens, né, no Largo da Freguesia, e o saudoso pastor Heleno era o nosso pastor, né? E ali estava o Conjunto Esperança, né, lá da Assembleia de Deus da Boiúna, estava o saudoso pastor José Silvestre da Rocha, foi um grande professor dos anos 80 aí no seminário, não sei se alcançou os anos 90, mas com certeza nos anos 80 ele foi talvez um dos professores de maior destaque do Instituto Bíblico Ebenezer, né? Estava também o pastor Darlan, que era o presidente, né, da União de Mocidade na época, e nós estávamos lá fazendo um culto, uma bênção, Deus salvando almas, pessoas possuídas por demônios sendo, né, libertas na praça pública. Aí eu estava feliz, né, muito feliz, que um jovem, né, 20 e poucos anos de idade, liderando aquela juventude, aquela multidão de jovens ali, louvor, aquela pregação abençoada. Nesse dia quem pregou foi o pastor Zéas Cardoso. Enfim, no meio do evento, um cidadão, que eu não sei se é vivo ainda hoje, ele doou uma caixa de limão Brahma. Na época, uma bebida que hoje parece que se assemelha ao Sprite, uma coisa assim, né? Uma soda. E doou e disse assim: ó, isso aqui é para as crianças, toma aqui o abridor. E aí eu peguei, separei, estava geladinho, né? Quando terminou o culto, eu tive aquele cuidado de demonstrar para o doador, né, que eu ia realmente dar para as crianças aquele limão Brahma. Porém, o pastor Heleno virou para mim e falou: serve os pastores e os irmãos de fora primeiro, depois os de casa. Aí eu fui e virei para ele e falei assim: pastor, o rapaz que doou falou que é para as crianças. E aí ele deu um grito comigo na rua e falou assim: faz o que eu estou te mandando e não me questione. Mas não falou assim como eu estou falando, né? Falou mesmo daquela forma bem... E aí eu não entendi aquilo, passaram-se os dias, aí teve uma reunião de obreiros, e aí eu levantei o braço para poder falar. Eu era diácono na reunião, pedi permissão para falar. Aí fui explicar a ele que aquele refrigerante tinha sido doado, né, e que eu tinha preocupação de não dar um bom testemunho dando aquilo para os adultos ao invés de dar para as crianças, aquela coisa toda. E ele deu um grito mais alto comigo ainda e falou assim: quando eu der uma ordem a você, você não me questione, você obedeça e não diga nada. Está encerrada a reunião. Né? Ele tinha um jeito de fazer assim com a mão, né? Está encerrada a reunião. E ali eu fui conhecendo aos poucos, né? E calei a minha boca, é claro, fiquei quieto. Eu fui conhecendo aos poucos o pastor. E essa era a forma deles provarem a gente, né? Submeterem a gente a uma situação constrangedora, em público, e ver qual seria a nossa resposta. E hoje, se você fizer isso... Você já sabe qual vai ser a resposta. Já sabe qual vai ser a resposta, né? Entendeu? Qual vai ser a resposta, Fabrício? Hoje não tem condições de você fazer isso. Não tem absolutamente nada. Não louvando isso, né? Entendeu? Não, isso não é. Era daquela cultura, daquela época, né?
É um anacronismo, né? A gente querer julgar com os olhos de hoje aquilo que acontecia 30, 40 anos atrás. Não é o caso. Naquela época tinha o segmento mais militar, né? Sim, então, exatamente. O modus operandi era outro e tudo mais. De certo modo, ele foi dentro daquele período militar, né? Que foi 84, 85. Então, todo mundo estava acostumado com aquilo. Isso. Era a realidade. Então, vamos lá. Casamento. O senhor está há 39 anos a completar agora de casado, foi líder de jovens, conselheiro de casais e exercita essa função até o dia de hoje, embora esteja relutante em escrever os livros. Aqui eu jogo verde, que eu já clamei, já orei. Olha só, na verdade, pastor Antônio Marcos, agora que o senhor está aposentado, o senhor, desculpa, com todo respeito, falo isso, o senhor tem a obrigação, porque não, e isso é uma coisa que até com a minha mãe, o pastor da minha mãe, foram pessoas que foram referências no Brasil, né, tiveram relacionamentos com outras autoridades, e aí eu falo com a minha mãe muito isso, falei, poxa, agora, como é que alguém vai conhecer do pastor Almir se não tem só tem flashes? E as pessoas que o conheceram, muitos faleceram. Então, quer dizer, na verdade, a gente precisa cumprir o que a Bíblia também fez, olha, passa para os filhos dos teus filhos. Legado, né? A gente tem que ir passando isso, porque senão, na minha concepção, daqui a pouco vai cair no esquecimento. Ninguém vai saber mais. Então, eu acho que, na verdade, isso de extrema relevância e muito importante. Como diz o outro, é muita pressão, né? Mas vamos lá. O casamento, hoje, dentro desse tempo que a gente vive, em que tudo se desfaz, a gente chama dessa época de uma época de pós-verdade, relativismo, e que tudo parece líquido, né? Eu falo muito sobre isso, né? Tudo parece muito fácil de ser desfeito, de ser abandonado, tanto questão de troca de igreja, quanto questão de troca de relacionamento, desfazimento de amizade, troca de emprego, troca de roupa, é tudo muito simples, tudo muito rápido. Como é que o senhor via essa questão do casamento e essa mudança, né, desse paradigma para os tempos atuais? Falando aí, usando as palavras aqui que vocês já utilizaram aí, né? Era uma época em que a questão da moralidade, entendeu? Era muito forte. Claro, sempre houve prática do erro, sempre houve prática do pecado, seja no contexto social como um todo, seja no contexto eclesiástico. Ninguém vai aqui maquiar, dizer que naquela época, não, sempre aconteceu, tá? Porém, era mais comum, e vocês poderão ver isso nos pastores da minha geração, né? Era mais comum as pessoas assumirem esse tipo de compromisso já com uma responsabilidade prévia de manter, mas não apenas mantê-lo de forma aparente, né? Havia um empenho maior para poder se dedicar àquela pessoa, à família como um todo, do que se observa hoje, né? Eu diria assim, na minha experiência pessoal, que Deus ele foi extraordinariamente bom para comigo, tá? Não digo isso apenas aqui nesse momento, já falei isso em diversas ocasiões, nas nossas reuniões familiares, né? Em outras ocasiões, né? Como eu tive a oportunidade de fazê-lo agora no dia 26 próximo passado, né? Quando nós tivemos aqui na igreja a ordenação de obreiros. Deus ele foi muito bom para comigo, porque me deu uma companheira que ela, além de ser uma grande namorada, né? Isso é importante pra caramba, a gente sempre foi namorador mesmo um com o outro, e não estou falando aqui de uma forma carnal apenas. A gente sempre se namorou bastante, se paquerou bastante, né? Às vezes ela ria e ficava envergonhada porque ela se arrumava para ir para a igreja, eu olhava e fazia assim, né, com um gesto assim, ela, para com isso. A gente sempre foi assim, né? Graças a Deus. A gente sempre conversou quando tinha problemas para serem resolvidos, né? Aprendemos e praticamos que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira, então a gente se aborrece, sim, de vez em quando acontece, agora nem tanto, que a gente já está numa estrada bem distante, né? Mas acontecia no início, o que a gente fazia? A gente passava quantas horas fossem necessárias para poder resolver aquele assunto ali,
para não deixar aquilo sedimentar, criar um problema maior, né, nos dias posteriores. E era bom porque quando terminava o assunto a gente tomava banho e ia namorar, aí que ficava melhor ainda. Mas né? o senhor Nossos problemas eram resolvidos sempre no diálogo. O senhor pensa que dentro dessa perspectiva, o que mais tem levado os casais a se separarem já casados, né? Porque se for no namoro viu que não presta. Sim. É até bom o senhor citar que às vezes o senhor vê que o namoro não é como pastor, o senhor já tenta de alguma maneira não intervir, mas deixar bem claro que a pessoa está fazendo uma escolha. Então, se você quiser dar uma pincelada disso, seria importante também para casais namorados, mas também que o senhor falasse para casais que já se casaram. O que está faltando hoje? O que está levando mais o pessoal a divorciar dentro da sua visão? Olha, falando de forma contextualizada para o momento de hoje, tá? Eu vou falar primeiramente para quem está namorando. O que as pessoas ignoram quando começam a namorar? Elas ignoram, por exemplo, que um beijo não é apenas um beijo. Um beijo, ele tem estímulos gustativos, estímulos táteis, estímulos olfativos. Ele tem diversos estímulos que são aguçados quando ele acontece. E as pessoas se precipitam, conhecem a pessoa hoje e já beija hoje. Só que o beijo é o ponto de partida para a intimidade sexual, né? Existem alguns sexólogos que aconselham aos casais que já são casados há vários anos para não darem só mais aquela bitoquinha que dá ao sair de casa, ao chegar em casa, porque o beijo ele é estimulador, tá entendendo? E as pessoas ignoram isso. Então elas começam uma vida íntima muito cedo. Eu acho que isso é o problema maior. Começa uma vida íntima antes de conhecer o caráter, antes de conhecer a personalidade, antes de avaliar que a família daquela pessoa com quem se vai casar vai ser parte da sua família, vai entrar na sua casa, vai frequentar a sua casa, vai estar junto com vocês nos feriados prolongados, nos aniversários das crianças, né, nos natais, comemoração de Ano Novo. E então, antes de conhecer tudo isso, a pessoa começa a intimidade. E aí isso é atropelar as etapas. Isso é colocar o burro na frente, né? A carroça na frente dos burros, né? Então, quando começa a intimidade, o apelo sexual é muito forte, porque nós somos assim. O ser humano ele tem um ímpeto sexual muito forte. Então, quando isso começa antes do conhecimento, o camarada não vai lá na casa da moça saber como é que ela trata a mãe, como é que ela trata o pai, e a moça também não vai na casa do rapaz para saber como é que ele é, não se interessa saber se é estudioso, se é trabalhador, se tem projeto de vida, né? Porque a inflamação, né, sexual, ela tomou lugar de toda avaliação prévia que se poderia fazer antes de se tomar uma decisão tão séria como essa que é um casamento. Então eu acho que isso é o principal, né? Porque depois que casa é muito legal, a noite de núpcias, aquele amor todo, mas aí descobre que a menina não está no mesmo projeto de vida que ele, ou o rapaz, né? Ela gosta de estudar e não gosta, porque muita gente pensa em julgo desigual apenas do crente com o ímpio, mas não. Dentro da igreja também tem julgo desigual. Dentro da igreja tem a moça que gosta de orar e o rapaz que não gosta, ou vice-versa. O rapaz que na hora da escola dominical ele quer estar na praia, curtindo a praia, e ela quer estar na igreja aprendendo, né? Ele não gosta de oração, ela gosta de oração, ele não gosta, entendeu? Ele tem um projeto, eu quero me formar, quero trabalhar nessa área, quero ser empreendedor, e ela não quer nada disso. Para ela receber lá 2, 3 salários mínimos tá bom para ela. Então vai gerar uma dificuldade que poderá sim, se não se acertarem, promover o divórcio. Então, para quem está namorando, tá? Eu aconselho que se conheçam antes de começarem a intimidade. E a intimidade, ela começa no beijo. Depois que você beija, tá? Que ninguém vai beijar sem escovar dente, ninguém vai beijar sem colocar um antisséptico bucal, sem passar um perfume no pescoço, entendeu? Todo mundo vai bonitinho, né?
cheirosinho, legalzinho, bem arrumadinho, e aí é tudo maravilhoso. Mas o dia a dia é diferente desse primeiro contágio, tá? Talvez contato. alguém esteja pensando agora, será com quem que a pessoa com quem eu estou é de Deus para minha vida? Essa pergunta, quantas vezes você já respondeu? Olha, é aquilo, as pessoas, elas... tem gente que acredita, todo respeito, tá? Que Deus é quem mostra com quem ele vai se casar. Tem gente que entende isso. Tá? Eu respeito a sua opinião, a opinião dessas pessoas, mas não vejo dessa forma. Tá? Eu vejo como uma identificação de personalidade, de caráter, tá? Princípios, exatamente, bem colocado, para que eu possa entender o seguinte: poxa, eu tenho meus defeitos, ela tem os dela, mas os nossos princípios coadunam. A nossa história de vida coaduna, né? A gente tem uma história de vida semelhante. Os propósitos que nós temos podem ser alinhados. Então, vamos orar a Deus agora, vamos trazer Deus para a relação agora. Porque o primeiro contato é visual. Ou é o negão, é o lourinho, é o moreninho, ou é a branquinha, é a pretinha. O primeiro contato, ele é visual. O que faz você se atrair, né? Não é o metafísico, aquilo que não se pode ver, é aquilo que você vê. Essa que é a realidade, tá? Então, eu entendo dessa forma aí. Se esse princípio for organizado, esse princípio agora, princípio da relação que eu quero me referir, for organizado dessa forma, eu acho muito mais provável que o casamento vá adiante, tá? E para os que são casados, né? Para os que são casados, olhar mais para dentro, né? Olhar mais para dentro. Eu acho um perigo muito grande para a vida de um casal, por exemplo, quando a mulher, a esposa, ou quando o marido fazem comparação do marido com alguém de fora, ou da mulher com alguém de fora. Vamos aproveitar isso e essa coisa que o Fabrício deu e vou jogar assim agora mais fácil. 3 coisas... Vocês não vão me aliviar. Não. Primeiro, vou começar com 3 coisas que não se deve fazer no casamento. A primeira, talvez você já tenha citado. Se o senhor quiser passar, também não tem problema. Tá. Vai lá. Vamos lá. Nunca, eu vou repetir, nunca esqueça a data do aniversário da sua mulher. Não faça isso. Eu pensei que ele ia começar com a questão da comparação, ele já veio já de uma maneira mais específica. Você vai arrumar um vento para a sua vida, tá? Não esqueça. Se você puder, talvez você não seja detalhista, né? Como eu tenho essa característica. Eu me lembro da música que eu dancei, a primeira música que eu dancei, quem é que cantava, né? A primeira música que eu dancei com ela. A música que eu dancei. A música que eu dancei chama-se, né, que até hoje é um sucesso da década de 70, Visions, da banda Earth, Wind & Fire. Até hoje. Essa música ela me ajudou muito porque ela tem 7 minutos. Peguei a visão, hein? E eu tive 7 minutos para cochichar, né, na orelha da Wanda, né? Entendeu? E depois a música do primeiro beijo, né? Foi a música da banda Whisper, I Can Make It Better. Entendeu? Eu posso fazer melhor. Não dá pra esquecer. Que isso, cara. Não dá pra esquecer. Então, se você puder ser detalhista, guarde essas coisas, tá? A mulher, ela gosta muito disso, tá? Então, nunca esqueça a data do aniversário. Segundo, tá? Aniversário, se eu falo, aniversário da esposa. Da esposa. Você estava falando de namoro, casamento? Não. Aniversário mesmo dela. Aí, não esqueça a data de aniversário do casamento, tá? Não esqueça isso. Isso é uma data importante, né? Eu casei no dia 31 de maio de 1984 no religioso e 3 de junho de 1984 na igreja. Inclusive, essa semana foi segunda-feira. Eu estive com o pastor Manuel do Sacramento, que realizou meu casamento. Ele está idoso, está doente. De vez em quando eu vou lá, faço uns cultos com ele. A gente ri um pouco, conversa, ora, chora junto, né? Eu tenho aquela bênção que eu recebi das mãos de Deus, através das mãos dele, como muito importante para a minha vida.
Outra coisa que você não deve esquecer, jamais, se a sua esposa trabalha fora de casa, ela também trabalha em casa. Então ela sempre trabalha mais do que você. Sempre. Se ela trabalha fora e trabalha em casa, ela sempre vai trabalhar mais do que você. Porque o homem não tem essa capacidade de desenvolver diversas atividades simultâneas dentro do lar e fora dele, né? O homem não tem essa capacidade. O homem, ele é capaz de deixar a panela no fogo e esquecer lá. E essa semana aconteceu comigo. Eu fui cozinhar uma banana, botei lá a banana para cozinhar e fui deitar. Esqueci a banana no fogo e estava queimando lá a banana já. E a Wanda: Marcos, você esqueceu a banana. O homem é desse jeito. A mulher, ela põe a comida no fogão, ela vai para a máquina de lavar, ela liga o aspirador de pó, ela faz um monte de coisas simultaneamente. Então a mulher sempre trabalha mais do que você. Valorize isso. Valorize isso. E se ela trabalha só em casa, nunca diga: quem trabalha sou eu. Pelo amor de Deus. Ai de você se a sua mulher não estivesse em casa, trabalhando, cuidando da casa, cuidando do filho. É um trabalho muito honroso. Foi um acordo que eu e a Wanda fizemos. Quando eu conheci a Wanda, ela estava tentando a universidade para letras. Ela ia estudar letras. Quando nos casamos, ela trabalhava no Condado de Cascais, na Barra da Tijuca ali. Acho que era Condado de Cascais, não me lembro bem. Uma loja de comida congelada, né? Trabalhou também em colégio, né? Na parte administrativa de colégio, né? De escola. E quando nossos filhos nasceram, nós fizemos um acordo. Ó, filha, fica em casa, cuida dos nossos filhos e eu vou buscar, né, o sustento, eu vou buscar o que for necessário para que a gente tenha uma vida digna. Então fizemos esse acordo. Porém, eu nunca desvalorizei esse trabalho, porque eu sou do tempo da fralda de pano. Eu sou do tempo da fralda de pano, você imagina isso, né? Então era muito trabalho com casa, com criança, enfim. E também com a administração da minha vida, porque ela também sempre foi minha conselheira, sempre foi a minha ajudadora, eclesiasticamente falando. Aquilo que eu não conseguia ver na igreja, ela via e passava para mim. Entendendo? Então nunca esqueça desses 3 detalhes: aniversário da sua esposa, aniversário de casamento e o fato de que ela trabalha mais do que você. Ela trabalha mais do que você. E de vez em quando, se possível for, uma vez por semana, 15 dias, né? Leva alguma coisinha gostosa que ela gosta de comer, né? Leva um presentinho para ela, uma bala, alguma coisa que você demonstre que está se lembrando dela, porque isso alivia. E uma uma quinta coisa, tá? Quando chegar em casa, se disponha a ouvir. Isso é muito difícil para muita gente, mas eu aprendi, não tenho dificuldade, não faço isso com sofrimento, eu me disponho a escutar. Hoje já estou em casa, né? Como já disse, estou na reserva, tenho tempo para estar com ela. Na maioria das vezes nós estamos juntos, é muito difícil estarmos separados um do outro por alguma coisa. Mas quando eu chegava em casa, embora muitas vezes com a cabeça pegando fogo, de coisas do trabalho, de coisas da igreja, de problemas diversos, eu sempre sentei para escutar. Quando você escuta a sua mulher, tá? Você dá atenção a ela e ela se mostra mais vulnerável, essa que é a verdade, para uma vida íntima satisfatória contigo. Fabrício, se a gente for parar aqui, a gente vai terminar a nossa conversa, meia conversa só na questão do casamento. A gente precisa passar porque a hora está voando. Eu tenho mais uma pergunta que eu acho que eu já fiz e a gente não parou aqui. De todos esses casamentos, essas situações que o senhor aconselhou, 3 maiores situações que levam as pessoas ao divórcio, que o senhor tem visto aí, situações talvez atuais ou... De sempre, traição conjugal. É a primeira, né? Que leva ao divórcio, desde sempre, não é de agora isso, traição conjugal, né? Isso tem sido muito complicado e é bastante aconselhável, né? Quem fala muito de forma caricata a respeito disso, mas coisa séria, é o pastor Cláudio Duarte, né? Ele ensina brincando, né? E ensina muito bem, né? Tenha cuidado, tenha zelo, né? pela sua vida pessoal com o seu cônjuge, tá?
para que isso não aconteça, entendeu? A segunda maior, né, o segundo maior problema que eu tenho observado que causa a separação, tá, é a falta de zelo, a falta de cuidado, né? A gente ter a observação de que muitos do lado de fora são muito gentis, né? São muito atenciosos, né? Dispensam um tempo grande das suas vidas para o outro ou para a outra, né? Mas dentro de suas casas eles esquecem que aquele princípio bíblico assim como vós quereis que os homens vos façam, façai aos homens, isso se dá principalmente para aquele que é mais próximo de nós. E quem é mais próximo de nós é o nosso cônjuge. E as pessoas esquecem disso. Então a falta de cuidado, a falta de atenção também tem sido motivo, né, de separação conjugal, de divórcio, né? Vamos assim colocar isso nas minhas observações. E o terceiro, agora já para os dias atuais, é o fato das pessoas se modernizarem, mas não se modernizarem no sentido bíblico. Elas estão inovando ao invés de renovarem. Porque quando você inova, você modifica, né? Quando você se renova, eu uso aquela expressão de você passar o caol, né? O polidor no metal. O metal está escuro ali, o negócio está meio ruim. Passa o polidor ali, ele vai brilhar de novo, né? Mas as pessoas estão querendo inovar, querem trazer coisas para o seu casamento, modernidades para o seu casamento, que não tem fundamento na Bíblia Sagrada. São coisas que o mundo está inserindo, né, no contexto da igreja. Tem algum exemplo? Meu pai. Um exemplo. Umzinho só. Só um exemplo, né? O que nós temos visto hoje, por exemplo, as pessoas extraírem as chamadas verdades absolutas, relativizando tudo. Isso é uma coisa que Marcos sempre fala muito a respeito disso. E então a prática sexual mista, né? Não sei o nome que se dá hoje a isso, né? Nessa parte eu estou desatualizado. Também tem causado muita confusão, porque as pessoas acham que é legal, mas depois que vem o seu cônjuge nos braços de uma outra mulher, ou sua mulher nos braços de um outro homem... O mista que ele está falando é o relacionamento aberto. É relacionamento aberto, né? E infelizmente, por incrível que pareça, isso também chegou no chamado meio gospel, né? Então as pessoas, por exemplo, elas têm a capacidade de sair de um evento onde foi supostamente cantar para louvar a Deus, né? Seja numa igreja, seja num teatro, seja num hotel, um evento que for, né? E dali elas irem para uma orgia. Irem para uma orgia como se isso fosse uma coisa perfeitamente natural. Porém, quando começa a ver o que realmente acontece ali, os casamentos se desfazem, né? Infelizmente, e aí um casamento hoje, daqui a 2, 3 anos um outro, e aí fica disputando aí com certas pessoas do mundo artístico aí, que eu não vou citar o nome, né? Que já passaram aí de 5, de 10 casamentos e nunca se acertam, né? Nunca se acertam. Porém, um dia vai chegar no qual Deus pedirá conta de tudo isso, né? Eu acho que, na verdade, você que está assistindo aí, eu não sei, eu estou sentindo, Marquinhos, que nós precisaremos fazer um outro meia-conversa com o pastor Marco e pastora Wanda. Não sei, então, não, eu queria muito que fosse com ela também. Porque assim, eu acho que... Eu acho... Tá aí o desafio, pastor Marco. Mês de maio, mês da família. Eu acho que... Voltado para casamento. Entendeu? Tá aí. Galera, se vocês quiserem aí, coloca a hashtag aqui, ó. Hashtag Pastor Marco, Pastora Wanda. Pronto. Casamento. Ou se não, bota assim, pá, hashtag casamento. Que... Isso, hashtag casamento, a gente já faz. Bom, vamos lá. Temos mais um tempinho pra gente tirar algumas dúvidas aqui. Agora vamos voltar a falar questões de igreja. Né? O senhor é pastor, a gente está aqui recebendo conselhos e aprendendo um monte de coisa. E uma das coisas que sempre te marcou, esse jeito seu de falar, calmo... Diferente da pastora Wanda, quando ela vier, vai ser mais agitada. Como diz o jovem, já vai ele me zoar. Já vai. Não. Essa visão que dentro do meio pentecostal,
que o senhor é formado, professor de teologia há mais de 20 anos, mas o pessoal não te considerava como assembleano, o senhor tendo sido quase 4 décadas da Assembleia de Deus. O pessoal te fala, você é o tal do pastor Batista, porque o senhor não era do, digamos, reteté. Me explica qual é a sua visão desse negócio, desse movimento pentecostal. O que o senhor considera pentecostalismo? O que o senhor considera esse movimento atual? Bom, primeiro dizer que eu tenho não apenas admiração, mas consideração e respeito, né, pelos pastores das igrejas chamadas reformadas, né? Pastores batistas, tenho vários amigos pastores batistas, conheço alguns pastores presbiterianos, tá? Tenho muito respeito, muita consideração e admiração pela postura deles, pela forma como eles se conduzem, né, no reino de Deus. É muito raro você encontrar pastores dessas igrejas envolvidos em escândalos, em confusões, né? Eles, graças a Deus, são muito voltados a uma coisa que eu admiro muito, e aí vem a minha, vamos assim colocar, similaridade com eles, que é a questão do ensino, tá? Infelizmente, nós estamos vivendo hoje um conceito de pentecostalismo que foi dado aí, eu particularmente, eu leio sobre isso, entendo um pouquinho a respeito disso, respeito muito, né, o conteúdo histórico que trata disso, mas eu acho difícil essa questão de chamar pentecostalismo de neopentecostalismo. Eu acho um pouco difícil isso, porque não houve um outro advento. Não aconteceu um outro advento como aquele lá de Atos 2. Tá? Mas o que as pessoas confundem? As pessoas estão vivendo... Aliás, a gente está dando aqui na igreja esses dias, né, o ensino que a gente está dando aqui é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E as pessoas estão mais ou menos como aqueles crentes lá de 1 de Coríntios, entendeu? Elas estão cheias de dons, né? Cheios de poder, vamos assim dizer, mas com um conhecimento muito raso, e por isso entendem que o chamado pentecostalismo, que no caso é o pentecostalismo, né, da Assembleia de Deus, né, da Brasil para Cristo, esse pentecostalismo chamado de raiz, né, essa coisa mais originária, né, que esse pentecostalismo tem a ver com exibições, com demonstrações físicas, através das quais alguém vai entender que o fulano, o cicrano, a beltrana estão cheios do poder de Deus porque se manifestam assim assado. Então, a minha visão disso é falta de conhecimento. A minha visão disso é falta de conhecimento, é falta de dedicação das igrejas que isso praticam, né? A questão do ensino, porque se ensinassem, iriam provar para os membros dessas igrejas que o dom espiritual não é uma questão de promoção de quem quer que seja. O dom espiritual ele existe para a edificação do corpo de Cristo. Se não é para a edificação do corpo de Cristo, então ele não deve ser praticado. E as pessoas estão entendendo isso como uma demonstração de que o fulano, o beltrano ou o cicrano são cheios de Deus, né? E a gente está vendo aí as pessoas, entre aspas, cheias de Deus, com mentiras, com engodos, com enganos, né? Com destruição de casamentos, com dinheiro. Nós chegamos aí ao absurdo agora de ver na internet as pessoas pedindo Pix para entregar uma revelação que a gente sabe que não é Deus que está falando, que não tem nada a ver com Deus. Então, para aqueles que me observam nesses anos todos, eu sou sim pentecostal, batizado no Espírito Santo no dia 23 de novembro de 1983. Eu tinha 3 meses que eu estava caminhando com Cristo quando Jesus fez isso na minha vida, né? Nunca deixei de falar em línguas estranhas, até hoje, né? Por misericórdia de Deus, por vontade de Deus. Recebi o dom de variedade de línguas, recebi alguns outros dons também, que não vou citar aqui, perfeito? Mas se eu não puder usá-los para a edificação da igreja, eu não vou usá-los. Tá? Eu vou ficar quieto no meu canto, sou muito observador, gosto de ouvir, gosto de aprender, entendeu? Inclusive, eu sou admirador de pastores que são dedicados a esse ministério de mestre, né?
Eu sou muito admirador, poderia citar aqui vários nomes, não vou citar uns para não esquecer de outros, tá? E percebo isso. Se eu fosse sintetizar como é que eu vejo isso aí hoje, eu ia dizer falta de ensino. Que as pessoas se reúnem não para cultuar a Deus, elas se reúnem para demonstrar aquilo que Deus fez nas vidas deles, uns para os outros. E ficam dentro de um ambiente, né, com manifestações chamadas, né, de pentecostais, né, eu vou chamar de manifestações espirituais ou manifestações carnais, que não edificam, que não transformam, né, que não fazem as pessoas serem melhores do que elas são, entendeu? Então, não confunda o pentecostalismo, né, o pentecostalismo tradicional, né, da Assembleia, da Brasil para Cristo, de algumas outras igrejas, né, com isso que está aí, que se chama hoje, né, historicamente, os professores ensinam assim, e eu respeito, de neopentecostalismo. Tem muita coisa aí que não tem nada com pentecostalismo, que não tem nada com o Espírito Santo, que não tem nada nem com a Bíblia enquanto palavra de Deus, e que infelizmente estão afastando as pessoas da igreja por causa desses comportamentos ruins, negativos, prejudiciais, até mesmo a comunhão da própria igreja onde isso se manifesta. Uma experiência, então, que o senhor tenha passado genuinamente pentecostal, que fale de algum dom, alguma coisa que Deus tenha te permitido experimentar. Conta pra gente. Perfeitamente. Vamos, assim, usar duas experiências muito claras para mim. Uma em que Deus aprove a ele me usar e uma outra que Deus usou uma outra pessoa. Tá? Uma certa feita eu estava num trabalho de oração, lá pelos idos de 1985, talvez. Não foi depois de 86, foi entre 84 e 86, aqui mesmo na região de Jacarepaguá, próximo ao bairro do Pechincha. Nós estávamos em trabalho de oração, eu e a Wanda, e chegou uma senhora com uma criança desenganada. Ela veio do hospital com a criança, muitos tumores no corpo da criança, no rosto, né? Tinha muitos tumores no rosto, nos braços, né? Aqui no tórax, né? Uma criança desenganada. A criança gritava muito com dores. A mãe, desesperada, adentrou lá naquela casa, que não era uma igreja, era uma casa. Não sei como que ela chegou, quem deu o endereço, mas ela chegou lá. E lá chegando, um servo de Deus que ainda vive, tá? Ele está aí com aproximadamente 90 anos, 91 anos. Ele se chama Manuel Domingos, é um pastor hoje, à época era um presbítero. Ele estava dirigindo esse trabalho de oração. E quando aquela criança chegou naquele estado, né, gravíssimo, ele disse o seguinte: Deus vai curar esta criança. E ele falou assim: eu vou cantar o hino da harpa número tal, não me lembro qual era o hino. Quando eu terminar de cantar a primeira estrofe, esta criança estará dormindo. E nós estamos ali observando, vendo. Estavam presentes algumas irmãs que vivem, como a irmã Rubinalva. Outros já não estão mais conosco, né? O irmão Grimaldo já está na eternidade. E ali ele cantou aquela primeira estrofe daquele hino, e de fato a criança dormiu. Ele fez uma interrupção e falou: agora eu vou cantar a segunda estrofe deste hino. E quando eu terminar a segunda estrofe, os tumores vão começar a estourar. E ele cantou a segunda estrofe daquele hino, e os tumores começaram a estourar na nossa frente. Começaram a vazar aqueles tumores, muita inflamação, a mãe limpando, pegando fralda, tirando aquele pus, aquele escorrendo, diante dos nossos olhos. E quando a mãe terminou de limpar, ele disse: essa criança está curada, em nome de Jesus. Isso foi uma experiência muito forte para mim, porque eu estava ali, eu vi aquilo acontecer, né? Eu não imaginava nunca na minha vida ter uma experiência daquela. Eu tive essa experiência e vi aquilo acontecer. E uma outra experiência que eu tive também lá nos idos, talvez início dos anos 90, ou um pouco mais, né? Eu fui convidado para, junto com 2 irmãos, orar por uma senhora que estava com pedra nos rins.
Essa eu acho que eu já ouvi. Crise renal, entendeu? Crise renal, desesperada, gritando muito, com pedra nos rins. E eu preciso explicar o que é pedra nos rins, que todo mundo sabe, né? Explicações técnicas seriam dadas aí pelo pessoal da área da saúde. E nós fomos orar, isso na parte da tarde. Quando foi à noite, ela apareceu no culto com as pedras dentro de um frasco e sacudiu e dizendo: fiz um chocalho, pastor. Jesus me curou e as pedras saíram na hora que eu estava tomando banho. Então, Deus naquele dia quis me usar com os dons de curar, não só a mim. Eu não estava só, tinha outras pessoas comigo. E, se me permite, uma terceira que me marcou muito, isso me marcou demais. Eu estava junto com um irmão, hoje pastor, Fernando José da Silva Santos. Ele está pastoreando na região de Saquarema, era um colega de trabalho. Nós havíamos saído de serviço, estávamos no ponto do ônibus, quando veio um rapaz, um jovem, desesperado, esfregando o rosto de uma maneira estranha, gritando de dores, e aí ele tentou se jogar na frente dos carros. E nós o seguramos, nós estávamos até uniformizados. Nós o seguramos. O que houve, rapaz? O que está acontecendo? E ele apontando para os dentes, né? Nos fez entender que ele tinha saído daquele hospital Antônio Pedro, em Niterói. Ele babava muito, né? Ele não conseguia falar, balbuciava muito. E falando que a dor estava insuportável, ele esfregava o rosto, aquela coisa toda. E aí eu virei para ele e falei assim: você crê que Jesus Cristo te cura agora? E ele falou: eu creio em qualquer coisa. Eu falei: então você não quer ficar curado. Qualquer coisa não te cura. Só Jesus te cura. Vou te perguntar de novo: você crê que Jesus Cristo te cura agora? Ele falou: eu creio. Então nós vamos orar. Eu não me lembro que quem orou, se quem orou fui eu, se foi o Fernando. Tá? Sei que um ficou vigiando com os olhos abertos e o outro orando. E quando terminamos aquela oração, ele ficou olhando para a gente assim, um tanto estarrecido, e começou a falar: tá passando, tá passando, tá passando, a dor tá passando, tá passando. E começou a ficar assim, apavorado. Aí a dor passou, ele ali na nossa frente, ele olhou para o nosso rosto e falou: a dor passou. Aí eu falei assim: eu procuro uma igreja e vai servir a Deus. Ele atravessou a rua olhando para a gente assim, né? Apavorado, né? Assustado com aquilo que aconteceu. Ele foi embora perfeitamente curado, né? E era uma dor de dente, era uma coisa meio esquisita, né? Uma dor de dente. Então a gente poderia falar de outras experiências, mas essas foram assim as mais marcantes que eu me lembro no conteúdo de dons espirituais, né? De cura, tá? E também, né, uma outra até meio estranha, me permite falar mais um, meio estranho. Eu estava numa vigília lá na região de Itaipuaçu, na estrada do Cajueiro, na região de Inoã, Itaipuaçu, aquela região ali. E aquela vigília lá num lugar muito estranho, não tinha calçamento, a gente que iluminava a rua era a lua. A lua forte iluminava, a lua cheia, né? A gente confundia galhos com cobra, era uma coisa meio doida. E nós fomos para uma vigília lá, e lá orando, eu me lembro que eu era novo convertido, tinha começado a minha fé, e de repente foi usado um irmão em profecia, e disse assim: eu coloquei um tapete debaixo dos vossos joelhos, vê se vocês estão sentindo o joelho de vocês. Gente, o chão era de concreto, daquele concreto grosso, não era nem assim um pré-piso alisado, era um negócio grosso. Aí eu falei assim: bom, se Deus botou o tapete, novo convertido é terrível, né, irmão? Ele quer comprovar tudo na hora. Se Deus botou o tapete, não vai doer. Então eu peguei o joelho com força e meti o joelho no chão, umas 3 pancadas no chão, e realmente eu senti como se tivesse ali, sei lá, uma coisa de lã, de veludo, uma coisa meio de doido que eu fiz, né? Mas novo convertido, vocês têm que perdoar, que novo convertido é assim mesmo. E eu senti como se tivesse uma coisa de lã, de, sei lá, um veludo ali nos protegendo, e o meu joelho não ficou arranhado, não aconteceu nada. Enfim, muita coisa, né, ao longo desses anos eu vi acontecer, né? Coisas que parecem loucura para quem não acredita que os dons estão em evidência, né?
mas estão sim em evidência, né? Deus, ele continua ressuscitando. Eu conheço pessoas que foram ressuscitadas, estão vivas até hoje. Conheço quem orou para Jesus ressuscitar, está vivo até hoje. Então, são essas experiências aí que eu poderia dizer mais marcantes para vocês, tá? Que estão Pastor, nos ouvindo aí. Fala, meu irmão. Só voltando um pouquinho na parte do ministério, desses anos todos, quantas igrejas o senhor já pastoreou? Olha, esta aqui é a 4ª, tá? Vamos assim falar, igrejas, né, no sistema que nós participávamos, nós tínhamos as igrejas matrizes, as igrejas mães, que eram as chamadas congregações, as igrejas netas, chamadas subcongregações, e os pontos de pregação, tá? Se eu for contar pontos de pregação e subcongregações, foram vários, né? Inclusive alguns, né, eu tive a oportunidade de fundar, de construir, né? Algumas subcongregações que hoje são congregações nós construímos, né? Desde o zero, aquela coisa toda, mas congregações foram 3, né? Naquele ministério onde nós participávamos, e esta igreja aqui que nós fundamos e começamos há 6 meses. Entendeu? Vai, Brice. Desculpa eu aqui. E aí agora, o senhor está nessa nova empreitada aqui, nessa nova direção de Deus. Como é que foi isso? Como é que está acontecendo? Como é que está sendo? A expectativa? Fala um pouquinho para nós. Uma coisa que o Marcos diz que sempre escuta, né? A verdade é que a minha vida ministerial, ela teve início exatamente no dia 16 de setembro de 1984, em relação à questão prática, que eu já citei aqui. Mas também adveio de uma profecia, uma palavra profética, aonde Deus, pelos lábios de um servo de Deus que ainda vive também, Deus disse para mim o seguinte: meu servo, guarda este dia, porque hoje eu, o Senhor teu Deus, falo contigo. Esse dia foi o dia 3 de abril de 1984, onde pela primeira vez eu ouvi falar sobre vida ministerial, que eu não sabia nem o que era, né? Eu não entendia o porquê que muitos pastores, ainda naquele período onde havia mais dureza, mais rigor, eles me chamavam e me colocavam no púlpito ao lado deles, né? E eu dizia assim, à distância: pastor, eu sou novo convertido, pastor, eu ainda vou me batizar, ou pastor, me batizei agora. E os pastores diziam assim: eu não perguntei nada a você, senta aqui do meu lado. E eu não entendia aquilo, abaixava a cabeça, ficava envergonhado, né? Eu não sabia falar, não sabia manusear a Bíblia ainda, enfim. E nesse dia Deus falou a respeito disso. Inclusive eu citei isso, né, para o meu líder, quando eu me desliguei, né, do ministério onde eu participei durante quase 40 anos, que eu não estava saindo assim por uma questão aleatória, por um aborrecimento, né, por uma questão de pecado, não, estava saindo porque tinha convicção, depois de muitos anos de oração, de que Deus estava me conduzindo para esse projeto novo aqui. E ao longo dos anos, né, muitas vezes, meu Deus, não sei quantas vezes eu escutei palavras proféticas a respeito disso. Perdi a conta, eu não teria capacidade de falar para vocês aqui quantas vezes eu ouvi a respeito disso. Não apenas no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, lugares que eu ia, onde eu nem imaginava. Alguém chegava para mim e falava a respeito disso, né? E eu, claro, né, duvidei bastante, orei bastante, até chegar à convicção que cheguei, para poder conversar, como eu já disse, com o meu líder e me despedir e começar esse projeto. Esse projeto começou no coração de Deus, a meu ver. Hoje eu tenho essa convicção, né? Passados 6 meses que nós estamos aqui, eu tenho essa certeza de que Deus verdadeiramente me conduziu a isso. E nós começamos, como eu também disse, né, ao meu líder, que eu começaria nas casas dos nossos filhos. Quando me foi perguntado aonde eu ia congregar, eu disse: olha, eu não vou congregar em lugar nenhum, vou fazer culto nas casas dos meus filhos, vou fazer como Jó fazia, né? E acabou que a casa da minha filha, a mais jovem, né, do meu genro, a Wallace e Esther, se tornou o lugar mais apropriado, por causa do espaço físico. E nós lá ficamos realizando cultos, né, aos domingos,
a partir das 10 da manhã até as 11h30, era o dia que nós cultuávamos ali. Começamos nós 10 apenas, né? Quando eu digo 10, para quem não sabe, eu, minha esposa, os nossos filhos e as nossas noras e o genro, né? E depois agregaram-se alguns irmãos, eu dei aquela orientação básica, olha, não chame ninguém que tenha igreja, que tenha pastor para vir aqui. Isso não é correto, né? Eu não gostaria que fizessem isso comigo, então não faça isso com os outros, tá? Mas se alguém tiver desigrejado, afastado do evangelho, né? Que a gente chama muitas vezes desviado, aquela coisa toda, alguém se mudou para cá, para a região, e está procurando uma igreja, então tudo bem, pode trazer que a gente vai somar. Enfim, e acabou que nós ficamos ali 3 meses, e durante esses 3 meses eu acho que nós chegamos a 24 pessoas no total, 24 pessoas no total, e depois de 3 meses, eu acho que foi no dia 7 de outubro, que nós, pegamos essa chave aqui, não foi? Dia 7 de outubro do ano passado, nós conseguimos esse espaço aqui, organizamos esse espaço, e no dia 10, que foi num sábado, ou terça-feira, 15, né? Foi terça. O dia do meu aniversário. Foi sábado. Nós fizemos o primeiro culto aqui, e Deus já nos deu um sinal de imediato, com a primeira salvação de almas. Entrou um garoto aqui, chama garoto da idade dos nossos filhos, que a gente conhece há muitos anos, e ele se rendeu a Cristo aqui, está recebendo instrução hoje de novos convertidos para se batizar. E nós começamos aqui uma coisa também que marcou muito para mim aqui o início desse trabalho, foi a confiança que aqueles poucos irmãos tiveram em nós, e o acúmulo financeiro, sem citar aqui valores, quantias, que nós conseguimos acumular antes de começar. Aquilo me saltou os olhos, né? Eu falei, meu Deus, como é que a gente conseguiu somar essa quantia toda, né? 20 e poucas pessoas, e a gente ter essa condição do dia 7 até o dia 10, me lembro que a gente pegou a chave numa sexta-noite, não foi? A gente organizar isso aqui com iluminação, com cadeiras, né? Tínhamos recebido uma doação de 30 cadeiras de um pastor amigo nosso, pastor Robson, né? Robson Nunes. Em breve, vai fazer aqui uma live com a gente. Se Deus quiser, ele é o presidente da Assembleia de Deus Renascendo em Cristo, um grande amigo, junto com a pastora Cristiane Garcia, nos doou 30 cadeiras plásticas, e nós lá ainda na casa dos nossos filhos compramos mais 20 cadeiras, e aqui compramos mais 20 e ficamos com 70 cadeiras plásticas aqui, e começamos os cultos aqui na igreja, né? Tinha dia que dava 15, tinha dia que dava 10, tinha dia que dava 20, e Deus foi trazendo pessoas, né? Foi salvando pessoas, moradores aqui da região, né? Que moram aqui pertinho, nas ruas aqui próximas de nós, começaram a descobrir a igreja, começaram a vir participar, e nós estabelecemos aqui com prioridade a questão do acolhimento, a questão do ensino, né? A gente tem aqui um desejo muito grande no nosso coração de ter uma estrutura para receber o pai, a mãe e os filhos, e isso tem dado certo ainda de forma precária, né? Porque às vezes um filho é jovem, outro é adolescente, o outro é criança pequena, né? E nós ainda não temos a estrutura completa, por isso eu disse que nós desejamos ter essa estrutura, mas tem dado certo, as pessoas têm vindo, a nossa salinha com as crianças está ficando cheia, graças a Deus. Agora aparelhamos uma outra sala para crianças com idade, né, aí de acima de 12 anos, né? Que vai ficar com a área de adolescentes, enfim. Tem sido uma coisa muito legal, tá? Muito nova para a gente, né? A gente tem percebido, né, o agir de Deus, o Espírito Santo cooperando conosco aqui. As pessoas têm gostado de vir para cá aprender na escola bíblica domingo de manhã, principalmente é o culto mais cheio, é o culto de domingo de manhã, né? Depois as pessoas têm vindo bastante também às terças-feiras no culto do Encontro com Deus, e o terceiro culto mais frequentado aqui é o culto de ensino às quintas à noite.
Temos o culto de domingo à noite? Sim, temos. Mas é um culto que esporadicamente enche. Mas na maioria das vezes tem menos pessoas do que tanto quinta, quanto terça, quanto domingo pela manhã. Entendeu? Tem sido uma experiência nova, né? Tem sido assim algo muito gratificante, a gente se sentir útil para o reino de Deus, né? Um pouco assustador a experiência, assustadora, né? Não é fácil assumir as despesas, né, do imóvel, né? De um imóvel com aluguel, com internet, com água, com luz e com material de despesa, que antes você tinha uma estrutura à sua volta, hoje você tem em você, aqui na terra, as pessoas que estão do teu lado e Deus, né? E Deus do céu. Eu louvo a Deus, fazendo aqui um destaque para os obreiros, né? Se existe esse negócio de orgulho santo, eu não sei se existe, né? Uma boa parte dos obreiros aqui são os meus filhos, é o meu genro, né? E são alguns outros que eu considero amigos assim mais chegados do que irmãos, apesar dos meus irmãos, né? Fisicamente falando, consanguineamente falando, serem pessoas assim muito chegadas a mim. Eu sou muito próximo dos meus irmãos, não consigo ficar sem falar com eles muito tempo, mas temos aqui alguns obreiros que são assim muito chegados mesmo. E eles abraçaram a ideia, graças a Deus, chegamos aonde chegamos, né, nesses 6 meses, com a graça de Deus em primeiro lugar, com a dedicação, o empenho, né, de todos esses que estão conosco aqui nos ajudando. Então eu diria que essa tem sido uma experiência muito especial assim na minha vida. Não que nós não tenhamos assim aberto outras igrejas, nós abrimos outras igrejas, nós construímos outras igrejas, mas aqui está sendo diferente, está sendo bem diferente. Bastante coisa para a gente ouvir, mas a gente precisa caminhar para o final, que a hora voa. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para a gente responder de forma bem objetiva e depois a gente vai para o tira-teima. Pergunta: o que o senhor está vendo acerca desse tempo e as profecias acerca da volta de Jesus? Queria que o senhor falasse, a gente respondesse a gente de uma maneira mais objetiva, alguma coisa que o senhor está percebendo pelos estudos, pelo seu tempo de estudo de escatologia, como professor. Toda hora que a gente entra em escatologia, o tempo está acabando. Talvez isso também seja profético. Foi assim que o pastor da Viviana, a gente teve pouco tempo, então eu queria, de maneira objetiva, que a gente falasse. Se o senhor falasse um pouquinho disso, dessa sua esperança, do que o senhor está vendo nesse tempo, se os dias de hoje são os dias trabalhosos que a Bíblia fala, para a gente depois ir para o nosso tira-tema, que são as respostas mais diretas. E aí? Olha, sem responder com referências bíblicas, tá? Porque isso demandaria um tempo muito maior e eu não tenho aquela mente de lembrar os versículos todos, aquela coisa toda. Eu lembro do texto, mas não lembro de onde está a referência, eu tenho essa dificuldade. Eu diria que o que resta é muito pouco, tá? E fica muito difícil para nós, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, estabelecer um tempo, porque nós vivemos no Cronos e Deus vive no Kairos, né? Então, o Cronos é tempo nosso, Exatamente. Kairos, tempo de Deus, para quem não sabe. Exatamente. Nosso tempo é Cronos, né? Nós contamos minutos, né? Horas, né? Dias, semanas, meses, anos, né? E Deus está no tempo eterno, né? Deus está no tempo eterno, Kairos. Então fica muito complicado com o nosso vocabulário dizer o quanto tempo ainda resta, até porque esse tempo é uma coisa exclusiva de Deus. Mas eu diria com muita convicção que falta muito pouco tempo, porque a aceleração dos sinais, eu prestei bastante atenção na conversa que vocês tiveram com o pastor da Viviana, vai aí o meu abraço para ele, gosto muito daquele servo de Deus. Vai voltar, daqui a pouco né? Tá de volta. Se Deus quiser, vai voltar e eu quero ter a oportunidade de escutar novamente, né? A progressão, né, dos sinais dos quais Jesus falou é algo inquestionável. Tudo aquilo que Jesus falou que seriam sinais para este tempo estão aumentando de forma, não vou dizer nem gradativa, é galopante. Galopante. Chega a ser um tanto assustador se ver o nível de maldade que existe hoje, né? Um tempo atrás, há muitos anos atrás, não é de uma coisa de agora, ainda foi uma pesquisa que eu fiz no século XX, né? Fiz no século XX essa pesquisa.
Eu somei todos os terremotos dos 19 primeiros séculos e eles somados não davam os terremotos do século XX. É uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Está se cumprindo a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou está se cumprindo, né? A questão da... Eu fiz uma certa pesquisa certa vez sobre as pestes, né? E vim analisando as pestes, né, que assolaram pessoas no mundo todo ao longo dos anos, e aonde nós chegamos ultimamente. Na história da humanidade nunca tinha acontecido, né, uma mortandade tão grande como essa última que nós vivenciamos. Eu também quase parti, né, por ocasião desse Covid-19. Né? Então eu diria que está muito perto. Nós já estamos no período, a meu ver, daquele que é santo se santificar mais ainda, e daquele que é impuro ser mais impuro ainda. Nós já estamos nesse período, né? O mal, infelizmente, já se enraizou, né, em termos de conteúdo doutrinário, né, nas denominações. Eu não vou dizer na igreja, porque eu sei que a igreja é santa, é pura, é imaculada, ela é intocável, né? A igreja de Jesus Cristo, ela é intocável, né? Mas as denominações evangélicas já estão contaminadas, se não, né, não vou dizer uma boa parte, mas uma quantidade que não se pode ignorar em relação ao ensino, né? Hoje já se tem como ideia fazer pirotecnias para atrair as pessoas para a igreja, né? Existem comportamentos hoje que eles não têm nada a ver com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o Evangelho, mas tem a ver com a vontade daquela pessoa de estar num ambiente que ela em si julga agradável. Então os pastores estão cedendo e vão acrescentando, né? Eu estou chamando de pirotecnia de forma análoga, né? Por semelhança, mas se faz muita coisa hoje dentro das igrejas para manter as pessoas dentro da igreja. Então as igrejas se tornaram, né, muitas delas clubes. A pessoa se sente bem, eu vou lá porque é legal, eu vou lá porque o pastor é gente boa, né? Mas não há confrontamento em relação à vida que eu vivo segundo a minha carne com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? É muito difícil hoje você pregar sobre o inferno. Eu estou até preparando uma mensagem aqui para a igreja sobre isso. O pastor Davi Viana citou isso lá na conversa de vocês, né? Que Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. E eu até comentei com a Wanda, poxa, eu estou preparando uma mensagem para falar sobre o inferno. Porque qual é a realidade hoje do ser humano? Não hoje, desde Adão. É que a gente está com o pé no buraco. O ser humano, enquanto ser humano, está para cair no buraco. E Jesus veio para tirar desse buraco, para livrar dessa queda, né? Porém, isso requer uma renúncia. Isso requer um reconhecimento da obra que foi consumada na cruz. E isso não é pregado. O que é pregado é aquilo que vai fazer você melhorar enquanto aqui na terra. Você crescer, que não é errado crescer, né? Você progredir, você prosperar, mas o confronto que te leva a chorar pela sua miséria espiritual diante de Deus, isso não é mais pregado. Isso é muito raro. Porque o interessante hoje é encher a igreja, é ter muita gente, é aparecer nas redes sociais com aquela multidão te ouvindo, né? O que está hoje em voga, em foco, é isso. Então eu vejo hoje muito difícil ser pastor. Confesso para os irmãos, é muito difícil ser pastor. Eu fiz uma reunião agora, domingo passado, aqui, com as pessoas que manifestaram um desejo de congregar aqui e com os novos convertidos. Eu disse para eles bem claramente, eu não tenho interesse de ficar enchendo esse lugar de gente que não é transformada. Meu interesse é você ser transformado. Meu interesse é que a tua vida pregue o evangelho com a sua boca fechada, tá? O meu interesse é que o nome de Cristo seja glorificado através da sua conduta. É aquilo que Paulo disse para os coríntios no capítulo 4, último versículo. Eu vou ver vocês, eu vou encontrar com vocês. E quando eu for ver vocês, eu não quero saber das suas palavras, não. Eu quero saber da virtude de vocês. Tá? Eu quero saber qual é a conduta social de vocês. Eu quero saber como é que vocês se comportam, né, na sociedade. Eu quero saber quem são vocês enquanto cristãos.
Vocês querem que eu vá com vara, né? Ou vocês querem que eu vá em espírito de mansidão e de sabedoria? Vocês é que escolhem aí. Como é que vocês querem? Então, hoje a vara está sendo retirada, né? O pecado está sendo motivo de conforto, de admissão, infelizmente. Não se pode excluir. Então, tira da Bíblia, por exemplo, o capítulo 5º da carta de Paulo aos Coríntios. Arranca aquilo fora. Paulo diz muito claramente, eu já vos disse, eu junto de vocês e o Senhor Jesus, que ele seja tirado do vosso meio. Tira ele daqui. E depois ele acrescenta que não só aquele que praticou aquela específica, fornicação, né, com a mulher do seu próprio pai, que é o caso citado ali, mas também os devassos, os mentirosos. Ele fala sobre isso, sobre essa categoria de práticas pecaminosas. Então, eu acho que hoje está muito difícil ser pastor, está muito difícil para as pessoas que estão procurando uma igreja para congregar, onde de fato elas aprendam não o que está aí, mas o evangelho que está na Bíblia, que não é muito falado hoje. Muito pouco se fala do evangelho que está na Bíblia, muito pouco se fala de transformação de vida, né? As pessoas estão entrando para a igreja, e aí eu vou usar aqui umas falas minhas que já são até antigas, né? O cara tem um gato de luz em casa, ele continua com gato, porque os meios justificam os fins. Gato, para quem não sabe, é ligação clandestina de energia. É roubo de energia elétrica, né? O cara continua, tá entendendo? O cara tem lá o cara chega alguém na porta dele, ele é crente, é servo de Deus. E chega um cara na porta dele, eu falei isso aqui há alguns dias, com um relógio, que o relógio custa R$200.000. O cara está vendendo por 5 mil. E ele compra na boa, ele está vendo que aquilo ali é fruto de alguma coisa errada, mas ele compra porque ele quer tirar a onda, né? Com aquele relógio que custa lá R$200.000, né? O cara chega com um tênis que custa 2, 3 mil, não sei nem que tênis é esse, que eu acho que é uma loucura pagar isso no tênis, mas quem tem dinheiro que pague, né? E aí passa alguém vendendo aquilo por 200, por 300, o cara compra, entendeu? Não quer saber se aquilo é fruto de sangue derramado, de furto, não quer saber. Então, o comportamento, né, social hoje, né, dentro do conjunto, né, do contexto que a gente chama de igrejas evangélicas, está muito complicado. Porque o que traz para as pessoas uma certa alegria, satisfação, são as curtidas, são as fotos. E como, por exemplo, eu sou meio da antiga, eu não sei falar para ninguém curtir, eu não sei falar para ninguém ficar feliz com aquilo que eu falo, eu só sei falar aquilo que eu vivo, a minha realidade, entendeu? Eu pego a Bíblia e procuro explanar aquilo que a Bíblia ensina, entendeu? Apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas. Então, eu acho que os dias de hoje, para quem está procurando salvação, está difícil de se encontrar, não por causa de Jesus, mas por causa do comportamento eclesiástico que se apresenta hoje, né? Hoje se tornou assim uma moda, né? Ser evangélico, né? Se tornou um legal ser evangélico, né? Muito raro alguém sofrer perdas, perseguições, afrontas por ele ser evangélico. Hoje é tudo muito compreensível, né? Então está um pouco difícil, está um contexto bastante difícil. E Jesus está aí, às portas, chegando aí. Vamos lá, pergunta tiro curto. Acerca do divórcio, eu sou meio... Eu tenho que falar meio, né? A palavra tem que falar meio. Eu sou meio contra. Pronto. Acerca do homem que não gosta de trabalhar para sustentar a sua casa, eu sou meio... raivoso. Vai, Fabrício, quer falar? Acerca das pessoas que dizem que a sua vida é de Deus, mas não vivem completamente para Ele, eu sou meio... cético em relação a essa compreensão. Vamos lá. E acerca de desfrutar e de vivenciar a volta de Jesus estando vivo, eu sou meio... Olha, eu sou meio... Deixa eu ver com uma palavra. Eu sou meio, vamos assim, eu te dizer... rapaz, eu sou esperançoso. Amém. Sou muito esperançoso em relação a todos isso. Todos nós. A última pergunta, como a gente sempre termina com uma pergunta filosófica,
O senhor está com 61. Vou completar 62 em outubro, se Deus outubro quiser. Faz 62 e apesar de novo, já é quase considerado terceira idade. Obrigado pelo novo. Um sonho que o senhor tem. Um sonho que eu tenho. Desfrutar. Um sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho ministerial, né? O sonho que eu tenho de ter uma igreja, fisicamente falando, espaço físico falando, onde eu possa pegar uma pessoa da rua que está abandonada, jogada, né? E eu possa ali naquele espaço mesmo dar um banho nela, né? Cuidar dela, ter um alojamento para ela ficar temporariamente, transferir essa pessoa para um serviço social da igreja aonde eu estiver pastoreando. E esse serviço social está aparelhado com todas as informações legais, jurídicas, né, em relação ao município, ao estado, né, mais do município, né, para poder encaminhar essas pessoas, entendeu? E dentro desse contexto, eu tenho um lugar onde eu possa ensinar uma profissão para essa pessoa e reinserir essa pessoa na sociedade já com uma profissão. Eu tenho esse sonho, né, de ensinar elétrica predial, elétrica industrial, coisas que são profissões rápidas, né, que se aprende rapidamente, soldadores, né, técnicos na área de informática, né, tirar aquela pessoa do anonimato, da inexistência, né, do abandono e poder ver aquela pessoa totalmente transformada, né? Claro que dentro desse contexto eu vou apresentar Jesus através do comportamento da igreja, além de, é claro, pregar o evangelho para ela. Eu quero levá-la a Cristo, mas eu quero também dar a ela um conteúdo social que faça ela se sentir, né, valorizada, o quanto Deus a valoriza, o quanto Deus a ama. E que existe, né, uma sociedade chamada Igreja Cristã na Terra que ama as pessoas de uma forma geral, de uma forma não, vamos assim dizer, separatista, né? Essa semana, não sei se você chegou a ver, eu acho que foi na terça-feira mesmo. Nós recebemos alguém aqui que subiu aí as escadas, e essa pessoa estava assim com um odor muito fétido, muito sujo, aquela coisa toda. E o pastor Gabriel, né, meu filho mais velho, estava conversando com ela, eu me aproximei. E aí apertei a mão dele, quando eu comecei a conversar com ele, ele começou a chorar. Aí ele falou assim: essa é a primeira igreja onde eu entro e alguém aperta a minha mão, mesmo eu estando sujo e fedorento. Ele falou: vou voltar aqui. E aí disse que ia voltar. Aí eu já fiquei apavorado, falei: Jesus vai voltar, e eu vou fazer o que com ele? Como é que eu vou cuidar dele? Porque eu ainda não tenho a estrutura para isso. Mas eu estou orando para Jesus mandar para cá, assistente social, né, psicólogo já tem uma aí, vamos ver se a gente consegue mais uma outra, né? Enfermeiro já temos aí 2, enfim, advogado já temos 3, né? A gente montar uma estrutura de cuidado para poder pegar essa pessoa, dar um banho nela, queimar aquela roupa fedorenta, jogar fora, botar uma roupa nova nela e ver até que, né, grau de escolaridade ela tem, enfim, e dar uma nova vida para essa pessoa e apresentar para a sociedade uma pessoa que realmente foi transformada. Entendeu? Como diria meu amigo pastor Tiago Chagas, que eu estava com ele ontem, esse aqui é um pastor artesanal, não é um pastor industrial. Ele estava aqui terça-feira, ele pregou, ele disse: eu vi o que seu pai fez. Está extinção hoje em dia, mas é produção, né, de maneira industrial, mas o que falta hoje é um pastor artesanal, aquele que sabe a necessidade específica de cada ovelha. Bom, esse foi o nosso Meia Conversa de hoje, esperando que a gente em breve faça já com a pastora Wanda aqui, os dois juntos, falando sobre casamento, aconselhamento, tudo mais. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que ele tenha sentido a vontade, eu achei que sentiu bastante, para falar, e da próxima a gente consegue falar de um assunto mais específico, mas segue aí. Quer saber informações dele? Ele não tem muita rede social, não, tem que procurar a pastora Wanda Neves ou a Igreja Cristã Betuel. É só colocar lá no Instagram, IC Betuel Sede, no YouTube, vai aparecer lá. Breve vai ter vídeos do pastor Marcos. Em breve, estudos, vídeos. É só vocês mesmo. Só livros. Deus no céu e vocês na terra. Uma palavra de agradecimento aí e uma despedida para o pessoal que estiver assistindo. Olha, o meu agradecimento é primeiro, né, ao pastor Marcos, né, meu filho, né, nosso companheirão aqui, o Fabrício, né,
Louvado seja Deus, que não vai demorar muito, eu vou estar chamando ele de pastor também, se Deus quiser, a graça de Deus. Não adianta correr que o laço pega. E agradecer a todos vocês que estão em casa, né, que assistiram ao vivo, vocês que ainda vão assistir, façam comentários, né? Eu gosto muito de ouvir críticas, gosto de verdade de ouvir críticas, é uma prática minha, né, com a família. Sempre que eu falo, eu peço para alguém fazer críticas daquilo que eu falei, observações, porque assim eu melhoro, né? E espero ter somado alguma coisa, né, para as vidas de vocês. Deus abençoe, que a bênção do Senhor Jesus Cristo nunca se afaste das vidas de vocês. Um grande abraço. Meia Conversa, siga lá o nosso programa, se inscreva, acompanhe o canal, curta, compartilhe. Tem muita coisa boa vindo aí. Deus abençoe e fique na paz.